Domingo de Pentecostes, anual, leitura para 24 de maio de 2026, com o tema O Espírito Santo e a Igreja. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas leituras e reflexões possam chegar a mais pessoas, comunidades e famílias. Vão compartilhando e se inscrevendo. A primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Os discípulos estavam dentro do templo com as portas trancadas, com medo do ódio, da violência e da destruição que os judeus haviam despejado contra Jesus. Ainda estavam ali fechados quando um forte vento tomou conta do espaço, e o Espírito Santo desceu sobre eles em forma de língua de fogo, e eles começaram a falar na língua da multidão que estava do lado de fora, esperando uma palavra de conforto, de orientação e de esperança. E a multidão dizia: eles não são galileus? Como estão falando em nossa língua? E ali reconheceram a graça, o poder e a misericórdia de Deus que descia sobre eles. Ali também começa a nova caminhada do povo de Deus. Esse povo que agora está atravessando o deserto da desilusão e do abandono, do ódio e da violência e da negação da vida, para implantar o poder de vida que vence a morte. A segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 3 a 7 e versículo 12 e 13. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for conduzido e guiado pelo Espírito Santo. A igreja, no início da sua caminhada, precisou descobrir que recebemos uma diversidade de dons, de operações e de manifestações do agir de Deus, a nos conduzir pela força do Espírito. Ele veio nos ajudar a entender que formamos o corpo de Deus, mas que cada um de nós somos uma pequenina parte desse corpo. Em Cristo somos chamados a trabalhar a unidade, chamados a trabalhar a comunhão, a formar o corpo do Senhor. Assim, somos chamados a trabalhar como comunidade de amor, de esperança, de justiça e de paz. Quem trabalha a divisão se coloca contra a comunhão e passa a negar o Espírito Santo. Deus vive em comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós somos chamados a revelar o lugar do agir de Deus na humanidade. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Era o primeiro dia da semana. As portas estavam fechadas, com medo da crueldade e da violência dos judeus. Estavam ali fugindo da realidade do mundo. Jesus se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Depois mostra-lhes a mão e o lado, para que pudessem ver e comprovar que não era um fantasma. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao ver o Senhor. Novamente Jesus diz: a paz esteja convosco. Da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. E soprando sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Os que vós retiverdes serão retidos. Jesus, depois de vencer o deserto da morte e passar pela ressurreição, inicia com a comunidade dos discípulos a nova criação, com a força e o poder, com a orientação e a condução do Espírito Santo. Os discípulos agora formam as 12 comunidades, formam as 12 colunas da igreja e são chamados a ir para quebrar as barreiras do puro e do impuro, ir e superar as barreiras do julgamento e da condenação, ir e superar as barreiras do ódio e da violência, ir e superar as barreiras do comodismo. O Espírito Santo não pode ficar preso dentro de um templo. As igrejas todas, sejam católicas, evangélicas ou de qualquer outro rito que seja, precisam cumprir o mandato de Jesus, ou seja, estar sempre em saída e sempre em busca das ovelhas que foram afastadas e estão distantes.
Que a graça, o amor, o poder de Deus esteja com todos. Amém.